Bom dia, meus queridos. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre religião. A religião, cada um tem a sua. A religião religa a pessoa a alguma coisa. Então a religião, ela vai nos religar. Agora nós temos que tomar cuidado com aonde que nós estamos seguindo, o que nós estamos procurando, aonde nós devemos ficar, o que nós devemos aceitar, assumir ou construir alguma coisa sobre isso. Nós vimos que, falando em relação às igrejas lá em 60, 70, até 80, é óbvio que tinha já os seus líderes, um segmento já meio duvidoso, mas era muito velada. Então, agora, depois da década de 80, aí explodiu mesmo aí, as igrejas explodiu com um ensinamento de cunho mais socialista, de prosperidade, de exorcismo, e as pessoas foram acompanhando isso aí. E sempre na coisa certa ou na coisa errada, vai ter os seus seguidores, vai haver os seus seguidores. Então sempre vai ter os seus seguidores, tanto para coisa boa como para coisa errada. Porque a pessoa vai entender que aquele que está fazendo errado, ele está certo, e aquele que está fazendo certo está fazendo errado, ou que está fazendo certo também vai acompanhar o que está fazendo certo. Então tem esse problema mesmo, e as pessoas são levadas, são induzidas ao erro. E muitos seguem tão cegamente isso, que acaba perdendo até a sua salvação e até a sua vida. Isso aconteceu lá com o Jim Jones, o pastor Jim Jones, lá no norte-americano, que pregava um cristianismo de cunho socialista. Lá em 18 de novembro de 1979, houve um suicídio coletivo através dele, colocando veneno lá num ponche de frutas, e falaram que eles tinham que tomar aquilo ali, e muitos também morreram a facada, morreram com tiro, né? E que eles tinham que tomar aquilo ali, que seria para eles ser libertos, para ter uma liberdade. Foi lá em Jonestown, que eles seriam libertos, seriam salvos. E muitos tomaram, e realmente mais de 918 pessoas morreram. Então, e dessa forma, nós, inclusive aqui no Brasil, teve muitos casos assim, de pessoas que acompanhando aí uns líderes, como aquele tal de João de Deus, que muitos prejudicaram muito, alguns até morreram. E o que a pessoa vai entender, então? Que o líder é aquele cara que sabe, aquele cara que é santo, aquele cara que é muito santo. O que ele falar, falou e acabou. Eu vou seguir ele e pronto. E aí a pessoa vai seguir essas pessoas, aí vem aquelas doutrinas, aqueles dogmas que eles criaram, doutrina do uso e costume, que se você não vai para o céu, depende da sua roupa, da forma que você fala, da forma que você anda. E as pessoas vão se contaminando com isso aí, e vão seguindo os líderes, porque ela acha que aquele cara é santo demais, aquele cara sabe tudo, aquele cara sabe muito. E se eles não seguirem aquele cara, eles vão perder a sua salvação. Então chega ao ponto que a pessoa realmente se entrega de uma certa forma, que ela acaba perdendo seu estímulo de vida, perdendo a sua direção. E aí vem os dogmas, vem aqueles ritos, aquele ritual, aqueles costumes, né? Que as pessoas, nos louvores, hoje nós vamos na igreja, tem mais louvores do que palavra pregada. Então as pessoas hoje você sente um gospel, né? Um louvores gospel, vai na igreja, eu quero ouvir, eu quero cantar, eu quero... Aí o testemunho tem que ser bem curtinho, um testemunho bem aplicado, ele vai edificar a igreja. Ele vai trazer uma pessoa de volta para a igreja, mas ele tem um tempo limitado. Aí a pessoa o líder já fala logo, palavra 20 minutos. Aí fica 1 hora de louvores lá, cantando. Como que o sucesso ali é o louvor. Os artistas e os levitas são o sucesso da igreja. Isso aí atrapalha muito, porque aí acaba ficando... Aí quando entra a palavra para ser explanada, é lógico que tem que ser também uma palavra edificada, né? Tem que ser uma palavra estudada, orada a Deus, com a unção de Deus, com o entendimento de Deus,
para trazer aquelas pessoas. É como você está num teatro, você vai fazer um teatro para criança, você tem que jogar e ter o retorno. Você joga e tem o retorno. E a criança no teatro, ela não vai ficar atenção. Se você não chamar a atenção dela, ela não vai ficar preso naquilo que você está falando. Ela vai se dispersar. Assim mesmo é o povo de Deus. Se você não tiver uma palavra edificada, se não tiver uma unção edificada, você vai dispersar aquele povo. Então, quando o líder chega lá para o cara lá e fala, olha, você vai ter uma palavra, a palavra termina tal hora. Você não pode passar disso, porque aqui na nossa igreja tem que ter ordem e decência. Mas o que é ordem e decência? Que Paulo fala lá. O que nós entendemos por ordem e decência? Ordem, quando ele fala em ordem, ele está falando ordem eclesiástica, ele está falando da igreja, do povo que está ali na igreja, que está assistindo o culto. Aquele momento ali tem que ter uma ordem. Você não pode ficar ali ouvindo a palavra e vendo o celular, sabe? Fazendo joguinho ou comunicando com alguém. Aquele momento é para você estar ligado na palavra de Deus. Então isso se chama ordem na igreja. O que é decência? Decência é como que você vai entrar na igreja, como que você vai se comportar, qual é as suas vestes que você está entrando lá. Você não vai entrar na igreja de camiseta, você não vai subir no púlpito e pregar de camiseta regata. Você não vai sentar lá no púlpito, lá com vestido, lá com degote, tudo solto, tudo aparecendo tudo. Então isso aí se chama ordem e decência. A ordem é como você está assistindo o culto com ordem, prestando atenção naquilo que você está assistindo. E a decência é a forma que você está se vestindo para entrar naquela igreja e acompanhar aquele culto. Isso se chama ordem e decência. Isso não é ordem e decência de horário, não é nada disso. Ordem e decência não está falando de horário. Está falando de roupa e de comportamento dentro da igreja. Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí. Aí o camarada fica lá 1 hora de louvor e 20 minutos de palavra. Quer dizer, você entrou sem entender e saiu também sem entender nada. Então nós vimos que hoje, aí começou hoje, depois de 80, na década de 80, as ondas de 80, que veio aí a prosperidade, a pregação da prosperidade. Olha, se você der 1.000, você vai ganhar 2.000, como se Deus fosse um agiota. Se você vir para cá, para a igreja, você vai levar uma rosinha ungida, põe lá na sua casa. Isso aí já virou... Quando você sai, você vai para o candomblé, você sai do espiritismo e vem para a igreja, parece que você continua no espiritismo. Porque é no espiritismo que eles fazem isso aí. Leva a igreja, a rosa ungida, leva a rosa para pôr na casa com 7 dias, a rosa fica tudo murcha, você vai para a igreja, pega outra rosa nova. Isso aí é limpeza do espiritismo. Limpeza na sua casa através do espiritismo. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. É água ungida, é camiseta, não sei o que lá. A pessoa leva muito camiseta para o Pai de Santo fazer o despacho, fazer a limpeza lá. E hoje você leva também a roupa para fazer a limpeza na igreja. Então, quer dizer, o Pai de Santo se veste de branco. Hoje você vai em determinadas igrejas, tem o Pai de Santo numa mesinha, o pastor numa mesinha vestido de branco também lá. Para atender o povo lá, para fazer dar o seu decreto lá de limpeza. Então está tudo misturado. Está tudo bagunçado. Língua, aí o cara fala um monte de língua aí que ninguém entende nada, que não tem, a língua não era isso aí, a língua daquela época lá que Deus usou Pedro e o povo para falar, e os apóstolos para falar, é que ali vinha muitas pessoas de outros países com línguas diferentes que um não conseguia entender o outro. Que a língua foi confundida lá na Torre de Babel. Então Deus ali derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos, e os apóstolos ali falam aquelas línguas ali para que um entendesse o outro naquele momento. Língua materna daquele momento. Então hoje não, hoje o cara fala qualquer língua, qualquer coisa aí e fala que está falando em língua. E aí virou também aquele dançarino, aquele espetáculo, aquelas piruetas que ficam no meio da igreja, que ninguém entende nada. Hoje virou um forró gospel. Hoje o cara vai lá e roda para tudo que é lado, canta do jeito que ele quer, pula, faz aquela baboseira toda lá, aquela confusão de dança, que ninguém entende nada. E, na verdade, nós não vemos mais milagre na igreja. Não tem mais milagre. Acabou os milagres. Porque nós estamos preocupados com as danças, com os folclores gospel da igreja. Isso é terrível.